Galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. E você viu que babado, miga? A Bruna Marquezine parece que ficou com o Luan Santana, que ela é ex do Neymar, um ficou bravo com o outro. Você viu que babado, amiga? Aí eu pergunto pra você, quando você viu o título deste vídeo, você tomou um sustinho. Nossa, o que o Arthur vai falar disso? Vou fazer uma suposição com vocês. Vamos supor que eu fizesse este vídeo sobre este assunto, Bruna Marquezine e sua vida afetiva, que seja. O que ia acontecer imediatamente com este vídeo? Ia ter muito view, Aí vamos supor que eu falasse, nossa, isso deu certo, eu vou fazer mais disso. Amanhã eu falo de outra fofoca, inclusive só uma curiosidade, eu fiz um vídeo já, a importância da fofoca, assistam esse vídeo que é muito bom, tem menos views do que ele merece, assistam esse vídeo. E eu falo de outra fofoca e de outra fofoca, o que ia acontecer? Eu ia ter bastante view, você pode ter certeza, mas em algum momento eu ia perder alguma coisa. Em algum lugar você fala, pô, Arthur, você tá perdendo alguma coisa. O que é essa coisa? Põe de lado aí que a gente já vai falar dela. Uma vez eu assisti um filme, inclusive é um dos melhores filmes que já assisti. Assista esse filme, chamado Cidadão Kane. É maravilhoso. Rosebud. Lembra disso? Quem não lembra é porque não assistiu. Assista o filme que é muito bom. E nesse filme tem uma hora que o protagonista, ele tá fazendo uma reflexão sobre a sua própria vida. E ele fala o seguinte, cara, você sabia que ficar rico, ficar milionário é fácil demais. É muito fácil. Basta ser tudo o que você quer acima de qualquer outra coisa. Quando ele fala acima de qualquer outra coisa, ele tá falando sobre o quê? Sobre os seus princípios. E é verdade o que ele falou. Se você hoje quiser ser um milionário, basta você abrir mão de qualquer princípio que você tenha. Se você assaltar, se você sequestrar, se você der golpes de colarinho branco nas pessoas que você conhece, se você vender a sua filha para pedófilos, se você sair vendendo droga, você fica milionário. Só que por que você não faz isso hoje? Porque você tem princípios. E os seus princípios não são negociáveis, né? Você fala, não, isso não é certo, né? Inclusive é o seguinte, uma prova que eu digo que o brasileiro não é um povo desonesto. Você fala, brasileiro é tudo desonesto. O caramba. Uma prova que o brasileiro é honesto é o Brasil ser um país tão pobre, com tanta pobreza. O pobre que se mantém naquela situação é porque ele não abre mão dos seus princípios para ganhar dinheiro a qualquer custo. Isso é uma prova para mim de que o brasileiro é sim um cara honesto. Ele prefere viver na pobreza do que muitas vezes fazer coisa errada. Você fala, mas tem um monte de gente que faz coisa errada. Isso, em primeiro lugar, não depende de classe social. Em segundo lugar, isso é sim a minoria das pessoas, tá bom? Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso? Né? No começo do vídeo eu falei que eu perderia alguma coisa se eu saísse falando de fofoca daqui pra frente. E uma coisa que parece simples, mas não é a relação Ibope, popularidade e a credibilidade. Presta atenção que essas coisas nem sempre andam juntas. Você fala, Arthur, que coisa besta que você vai falar. Não é tão simples quanto parece. Vamos lá. Vamos supor que você queira ganhar Ibope acima de qualquer coisa. O que você faz? A minha dica é o seguinte, se envolve em qualquer polêmica. Fica caçando polêmica e sai falando coisas polêmicas, não necessariamente que as pessoas vão gostar de você. Por exemplo, um cara que eu costumo lembrar quando eu penso nisso é o Chael Sonnen. Pra quem não sabe, ele é um lutador do UFC e ele sempre falava quando ele ia lutar com algum brasileiro ou fazer alguma luta aqui no Brasil, falava, esse país de macaco, eu não quero ir pro Brasil não, vai lá, ficava provocando Anderson Silva, etc. A popularidade do cara tava lá embaixo. Ninguém gostava dele aqui no Brasil. Só que quando tinha a luta do cara, todo mundo comprava. Um outro cara que eu lembro, um pouco mais antigo, talvez vocês não lembrem, não conheço o cara, não sei, não tenho opinião sobre o cara, mas eu lembro que ele era um cara polêmico e sem popularidade. Era aquele tal de Tel Becker. Ele entrou num reality show, não lembro qual, e ele saía brigando com todo mundo, provocando todo mundo mesmo, e todo mundo odiava ele, mas ele dava ibope. Outro exemplo recente, você lembra daquela socialite, eu não lembro quem, que criticou uma criança, falou que a criança era feia por ser negra? O canal dela cresceu, ela deu ibope por um tempo, mas a popularidade estava baixa. Então ibope, acima de qualquer outra coisa, é isso que você faz. Aí vem a escolha mais difícil. Se você quiser popularidade acima de qualquer coisa, o meu conselho é não se envolva em polêmicas, ou se você se envolver em polêmicas, sempre esteja do lado do senso comum. E isso é a coisa que as pessoas, os políticos genéricos mais fazem. Nós temos vários exemplos de políticos genéricos que acabaram de ganhar a eleição nessa onda. O Brasil tá meio na onda, fora todos, vai todo mundo tomar no pi. Então o cara pega qualquer cara que saiu mandando todo mundo tomar no pi, falando, tem que prender todo mundo, e o cara ganhou a eleição. Esse cara tem alguma popularidade, mas ele não tem o quê? O político genérico, esse cara ganhou a eleição assim, ele não tem o quê? Ele não tem a credibilidade.
Quem é um cara que tem credibilidade pra caramba, ainda que você discorde do cara? Presta atenção no exemplo que eu vou dar. O Enéas. Você pode falar, não, mas o Enéas ele pode ser louco, eu mesmo discordo de várias coisas, concordo com muita coisa do Enéas, discordo de várias coisas dele, mas uma coisa que o Enéas tem é credibilidade. Por que ele tem credibilidade? Porque ele foi um cara que manteve a coerência durante toda a sua vida política. Mesmo quando ele teve que perder popularidade para defender o que ele defendia, ele o fez e manteve a credibilidade. Tanto que no final da vida ele foi recompensado, tendo as maiores votações ali para deputado. E o que está acontecendo? Por que eu estou falando disso, né? Tem um vídeo aí do PC Siqueira, tudo falando que para você crescer na internet basta você sair tretando com todo mundo e você vai ganhar ibope, etc. E isso vai comprometer outras coisas e vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a sair na rua e fazer manifestação, eu poderia ser o cara que só busca ibope. Como que eu faria se fosse o caso? Vai em todas as manifestações, seja de direita, seja de esquerda, não vou apresentar lado nenhum, não vou me envolver em polêmica, você só é um cara engraçado que vai apanhar e mostrar que os outros estão errados. Acabou. Você vira um sofista, você sai provocando todo mundo, etc. Você não tem lado, então você não tem a baixa popularidade, você só é um cara que dá ibope, você é um cara que tá de boa. Aí eu tive que fazer, eu sempre falei, eu quero ser um cara que tem lado, eu tenho lado, tenho oposição. E aí você esbarra numa coisa que é a popularidade versus credibilidade. Onde que isso esbarrou, por exemplo, para mim? Quando a gente teve que defender a reforma da Previdência, porque era o certo para o Brasil, era uma reforma extremamente impopular, de um governo impopular, moralmente questionável, e eu defendi a reforma da Previdência antes de todo mundo e apanhei de todo mundo. Ou seja, minha popularidade foi lá embaixo. Quer ver outro momento onde a minha popularidade desceu? Quando a onda Bolsonaro começou a crescer, eu falei, bom, isso é perigoso. Eu fiz um vídeo chamado Bolsominions. Eu perdi 10 mil inscritos num dia só. Mas eu deixei clara a minha posição. Eu apoio algumas coisas do Bolsonaro e discordo de outras. O Bolsonaro também é um ser humano. Inclusive, mantive a coerência. Quando dividiu o Brasil, Haddad e Bolsonaro, fiz campanha para o Bolsonaro e digo mais. Quando ele entrar no governo, tudo que ele acertar, pode contar comigo, vou estar lá aplaudindo e apoiando as ideias. Se um dia ele errar, vamos dar um exemplo que o Bolsonaro fala assim, vamos cortar imposto, parabéns, tamo junto. Vamos privatizar a Petrobras, tamo junto. Quando ele fala, não, nós vamos aumentar imposto, vamos aumentar salário de deputado. Tá errado, vamos ser contra. Então fiz esse vídeo e apanhei da popularidade. E agora eu tô apanhando dos ANCAPs, né? Eu falei com o Danilo Gentili que eu não acho que imposto é roubo, nunca falei isso. Sempre fui um cara que defendi que nem todos os tipos de impostos são roubos. E agora os ANCAP estão me batendo pra caramba, agora eu estou perdendo a minha popularidade. Porém, eu vou manter a coerência no meu discurso. Eu sempre falei que eu acho que algum tipo de imposto é legítimo e vou sempre manter essa coerência no discurso. A popularidade minha variou e vai continuar variando muito mais. Porém, uma coisa que eu vou sempre prezar é pela credibilidade. E credibilidade não significa você não mudar de ideia. Não é isso que significa. Eu vou dar outro exemplo para você para ver se fica um pouco mais claro. Por mais que isso pareça coisa simples que eu esteja falando, olha só. Quem é um cara que perdeu credibilidade? Quem são os caras, por exemplo, que perderam muita credibilidade querendo estar sempre popular? Por exemplo, o Kassab. O Kassab ele já teve credibilidade, ele já teve muita popularidade, por exemplo. Ele já foi prefeito de São Paulo. O cara já teve ali no auge, ali, mandando em tudo, popularidade alta. Porém, o cara tá toda hora, abraça... Bom, que governo ganhou? O governo do PT. O cara é ministro do PT, tá lá abraçando o Lula, tá lá abraçando a Dilma, tá lá fazendo campanha do PT. Bom, o PT foi impedido, meu Deus, tá lá agora abraçando o Michel Temer. O governo Michel Temer tá impopular. Bom, então não defende nada do governo, mete o pau nele de vez em quando. Pô, mas agora quem ganhou é o Bolsonaro. Aí vai lá, não, Bolsonaro, tal. Aí o Dória tá disputando a eleição. Não, Dória, veja bem. Outro cara que perdeu popularidade, credibilidade por estar sempre querendo estar popular. O próprio Dória. Não, bom, vamos perguntar. Dória, você vai ser prefeito durante os 4 anos? Bom, eu vou disputar a prefeitura, eu tenho que estar popular. Não vou ficar aqui os 4 anos. Dória, aí ele abre mão para ser candidato ao governo. Mas veja bem, perdeu a credibilidade, brother. Perdeu a credibilidade. Não, mas eu sou o candidato aqui do Uber, sou o candidato aqui do liberalismo. Aí vai se abraçar com um sindicato de taxistas. Perdeu a credibilidade. Tanto que essa eleição, eu costumo até brincar, o Dória não ganhou a eleição para governo, ele deixou de perder, né? Porque, assim, o cara quase perder pro Márcio França, que vem da esquerda, assim, é uma vergonha, ainda mais um estado como São Paulo, que sempre elegeu o PSDB. Enfim, não que o PSDB seja de direita, mas sempre elegeu o PSDB, enfim. Outro cara também, e tem muito cara
que se pendurou ali no governo do Bolsonaro, né, para buscar alguma popularidade, e já a credibilidade está indo pro saco, porque não tem coerência no discurso, né? E, por exemplo, se você pegar, vou dar um exemplo aqui. Se você pegar hoje uma pessoa que tem Ibope sem ter popularidade, hoje, por exemplo, a Negrali. Hoje, a Negrali, ela acabou de se envolver numa polêmica, nem as pessoas que gostam dela gostaram do que ela falou, então se ela for em qualquer programa de entrevista hoje, vai dar Ibope. Mas nem sempre as pessoas vão falar, pô, gostei do que ela falou. É um exemplo de popularidade, de Ibope sem popularidade. Um exemplo de popularidade sem credibilidade. Lula, por incrível que pareça, o Lula tem popularidade. Ele tem sim, tem regiões do Brasil que consideram ele um deus. Ele ali é popular pra caramba, porém ele não tem credibilidade. Ele fala assim, o Sérgio Moro, ele é um agente da CIA, amigos. O que acontece? Ninguém acredita. Ninguém, não, realmente o Sérgio Moro é um agente da CIA. Meia dúzia ali da cúpula ideológica mais maluca acredita, mas nem a massa que gosta dele tá cagando pro Sérgio Moro ser agente da CIA ou não. O cara gosta do Lula porque ele tem a impressão que o Lula trouxe uma boa vida para ele. Então ele tem uma popularidade que não tem credibilidade. Agora eu vou dar um outro exemplo que ele é um pouco mais complexo para você entender. Quem é que tem credibilidade sem ter popularidade? William Bonner. Como assim? William Bonner, ele não é uma figura extremamente popular. Ele não sai na rua e fala Bonner, não tem camisetas do Bonner por aí. Bonner mito, Bonner isso que lá. Só que é o seguinte, se o cara amanhã no Jornal Nacional falar boa noite, as ações da Petrobras vão despencar. O que acontece? Se você tiver comprado em Petrobras, você vai vender. Você acredita no cara. Ele tem credibilidade. Ele pode ser um cara que não tem popularidade. Você pode não gostar do que ele fala. Mas se ele falar, você vai falar, puxa, velho, se esse cara tá falando é porque algum motivo tem. Alguma coisa tem aí que ele tem uma informação, certo? Então assim, qual que é a dica que eu dou pra vocês que estão ouvindo aí falar que tem que tretar pra crescer, que não sei o que lá, ouvindo o PC Siqueira? Inclusive assim, eu acho que o PC Siqueira, ele vai ganhar algum Ibope, ele vai dar uma crescidinha com certeza, né? A popularidade dele com certeza vai baixar, porque a maioria das pessoas discorda da opinião dele, mas ele vai ganhar ainda assim alguma popularidade de pessoas que falam, puta, eu tô gostando mais desse cara que tá lutando pela esquerda aqui por mim, etc. Mas uma coisa que ele não tem e nunca vai ter é a credibilidade. Tanto é que o cara tá chorando lá, ninguém me leva a sério, ninguém me leva a sério. Então, a dica que eu dou pra você, que o vídeo já tá ficando longo, que, pô, quero fazer sucesso, eu quero ser uma pessoa que vai escolher alguma coisa na vida por meio de princípios, etc. É o seguinte, lembre-se sempre, na hora de você escolher Ibope e popularidade, a coisa que você só perde uma vez é a credibilidade. O Ibope vai variar, a popularidade também, mas a credibilidade, amigo, uma vez que você perdeu, é muito difícil de você recuperar, beleza? Um abraço, mantenha a coerência no seu discurso e vamos questionar tudo.